E finalmente Kevin Gastelum vai largar o McDonald's. Kevin Gastelum, um atleta que entrou no UFC no TUF 17, onde ele foi campeão, batendo aí o Uriah Hall. Naquela época, vinha aí como um trator, nocauteando todo mundo dentro do TUF. Mas ele acabou perdendo para um garoto novo, de 21 anos de idade, que era uma promessa na categoria dos meio médios, até que ele conheceu os burritos e o Big Mac, né? O Kevin Gastelum estava se dando muito bem na categoria dos meio médios, mas começou a ter problema de corte de peso, acabou migrando para a categoria de médios, o que foi terrível para a carreira dele. Só você olhar o retrospecto, o cara com uma sequência gigantesca de derrotas. Tudo bem, estava lutando contra alto nível da categoria dos médios, mas não conseguia render. Parece que aí, finalmente, depois de 10 anos de UFC, caiu o juízo na cabeça do Kevin Gastelum, que anunciou que está migrando de volta para a categoria dos meio médios. E na minha opinião, um pouco tarde, né? Eu acho que ele precisou tomar quantas surras para entender que ele estava na categoria errada, né? Isso na época, na verdade, gerou muito burburinho, né? Porque o Kevin Gastelum sempre foi um cara pequeno e todo mundo questionou muito por que ele estava subindo de categoria. Ok, ele já não estava conseguindo bater peso em alguns momentos, estava causando uma preocupação no UFC, né? O fato dele chegar no dia, nas datas das lutas e não conseguir bater o peso da forma correta, mas você via que ele tinha primeiro tamanho e estatura para poder lutar naquele. Na verdade, tem lutadores da categoria dos meio médios maiores do ponto de vista de altura do que o próprio Kevin Gastelum. Então você via claramente que faltava um pouco de profissionalismo por parte dele para cortar aquele peso, como o André falou, cortar o Big Mac, cortar um pouco ali a comida e conseguir bater esse peso de forma com qualidade, né? Agora, eu acho, inclusive, foi um desperdício gigantesco, né? O Kevin Gastelum, como o André falou, foi uma mega achado na época do TUF, né? O Uriah Hall saiu nocauteando todo mundo e ele foi lá e acabou com o hype, porque o Kevin Gastelum ele veio comendo nas beiradas, ele não apareceu de forma muito contundente durante momento algum do TUF, né? Na verdade, na escolha dos lutadores, que né, esse TUF foi um TUF do Sonny contra o John Jones, o último a ser escolhido foi ele. Quer dizer assim, ele foi aquele cara assim, ninguém quer esse menino que só sabe jiu-jitsu. E ele acabou levando, né? Levou e dominou o Uriah Hall de forma bem contundente na última luta dele, tirando totalmente o hype do Uriah Hall. E foi bem na categoria dos meio médios, essa que é toda a questão, né? Na época ele estava batendo de frente contra o Tyron Woodley, etc., que foi campeão da categoria e tudo, bateu bons nomes lá. E, infelizmente, subiu, né? E a gente viu o retrospecto. Apesar de que ele teve, eu acho que o grande momento de Kevin Gastelum na categoria dos médios foi a luta dele contra o próprio Adesanya, né? Que, na minha opinião, foi a primeira vez que o Adesanya viu a avó pela greta, né? Foi uma luta impressionante. Tipo assim, o Kevin Gastelum acho que entregou tudo que ele podia na categoria dos médios naquela luta. Deu trabalho. O Adesanya, com certeza, em algum momento daquela luta falou, cara, ferrou, eu tô numa situação que eu posso perder. E ele conseguiu porque o gás dele durou mais que o Kevin Gastelum e ele conseguiu finalizar a luta de uma forma muito melhor do que o Gastelum. Então, foi um momento dele ápice, talvez, e depois daquilo, cara, é impressionante como ele caiu de qualidade, né? Ele foi tendo ali altos e baixos, parava, voltava, você via que era difícil você confiar na performance dele, porque você não sabia quando de novo ia aparecer aquele Kevin Gastelum que enfrentou a Adesanya, e na verdade ele nunca apareceu de novo, né? Então estava muito claro que faltava alguém colocar na cabeça dele que, cara, corta esse peso, vai para uma categoria que você vai ter uma vantagem competitiva do ponto de vista físico, porque nessa categoria você não vai chegar em lugar nenhum. Ou alguém está conseguindo ver o Kevin Gastelum bater o Adesanya novamente, ou bater de frente contra caras como Paulo Borrachinha, enfim, toda essa galera que está ali no top 5, que é gigantesca e bate muito forte e tem gás para lutar, né? Pois é, você vê que ele estava na categoria de cima, sempre dando aquele sim, quase, mas não dá, né? E foi finalizado, teve umas lutas ali que ele foi pego muito rápido, e aí não é o azar, não é o não sei o que, ela sempre tem uma desculpa nos outros e não na preparação do Kevin Gastelum, que fazia ele perder a luta. Enquanto estava encarando as coisas com essa mentalidade, ele insistia, não, foi só um tropeço, não foi só um problema. Mas aí esse problema se prolonga por longos anos em que você não consegue emplacar uma sequência de vitória, cara, tem que olhar pra você mesmo. Essa última luta dele, ele saiu com a vitória, enfrentou aí o Chris Curtis, né? E é uma luta que a galera falou assim, na pesagem o cara olhou e falou assim, cara, ele tá lutando nos meio médios porque ele tá barrigudo de braço fino. Esse cara não tá levando a sério seu treinamento. Ele conseguiu sair com a vitória, teve uma boa performance, mas dá pra confiar o cara que ganhou do Chris Curtis, que vai enfrentar o top 5 dessa divisão? E eu acho que na categoria de baixo, sei que vai ter hater aqui, mas eu digo,
pode pintar um novo campeão aí, tá? O cara tem 31 anos de idade apenas, apesar de ter 10 anos que ele tá no UFC, e aí você tem que levar em consideração o seguinte, o que vai pesar mais pro Kelvin Gastelum? 10 anos de experiência, ou seja, dos 21 aos 31, o cara treinou no mais alto nível, competiu no mais alto nível, às vezes ganhando, às vezes perdendo, é verdade, mas ele tá competindo num nível muito alto e isso é indiscutível. Isso agrega como experiência grande pro cara ao ponto de agora ele ser mais inteligente nas estratégias, e ele ainda tem pelo menos uns 4 anos aí em alto nível para poder lutar dentro do UFC. Será que isso vai garantir para ele talvez chegar no topo da divisão, talvez ser um campeão? Ou será que o fato dele ter apanhado demais em outra categoria, perdido muitas lutas, muita pancada, essa quilometragem vai contar negativamente para ele, ele vai acabar sem desempenho mesmo tão jovem? É difícil, eu não consigo confiar, vou ser muito sincero para vocês, porque tem que ver primeiro se ele vai conseguir cortar esse peso. Ele nunca foi profissional nesse ponto e será que agora ele vai conseguir? Eu concordo com o André, ele tá novo, né? É impressionante você ver que o cara já tá há 10 anos lutando em alto nível, ele só tem 31 anos de idade. Mas eu sinto, vendo o Kelvin Gastelum lutar, parece que ele tá com 40. Que eu vejo ele lutar, parece que o Kelvin Gastelum já deixou seus anos bons pra trás. É bizarro isso, mas é a pura verdade quando eu vejo o Kelvin Gastelum lutando. Parece que ele perdeu aquele momento, o ápice dele, que ele devia estar aproveitando na categoria dos médios, todo dentro da categoria dos médios. Será que ele tem aquela gana ainda, aquela vontade, depois de tantas derrotas, tanto altos e baixos? Será que ele tem aquela motivação, primeiro, para cortar peso e bater de frente? Porque a categoria de baixo também mudou muito. Naquela época, Tyron Woodley era o grande cara a ser batido. Meu irmão, Tyron Woodley hoje é peça pequena lá na categoria, se você for comparar. Você tem monstros ali, Kamaru Usman, Leon Edwards, você tem Durinho, você tem Chimaev, você tem uma galera ali, Chimaev obviamente migrando médios e... Belal Muhammad. Belal Muhammad. Você tem uma galera ali que primeiro tem wrestling de qualidade, ok, o Kelvin Gastelum também tem, mas isso gasta muita energia, é muita isometria, e o Kelvin Gastelum cortando peso, será que ele vai conseguir ter esse gás todo para segurar isso até o final de 5 rounds? Porque é comum isso acontecer na categoria dos meio médios. Então, é um top 5 renovado ali, que eu acho que o Kelvin Gastelum vai ter muito trabalho. Ele vai ter que mostrar profissionalismo para cortar esse peso de qualidade, qualidade no gás dele para manter, e eu estou falando no gás porque qualidade técnica o Kelvin Gastelum tem. Acho que ninguém tem dúvida disso. Ele tem um bom jiu-jitsu, tem um bom jogo de trocação, e na categoria dos meio médios ele vai ter mais punch. Vai ter um poder de nocaute ali bem maior do que ele teria na categoria dos médios. Mas eu não sei, eu preciso ver isso acontecer primeiro, porque como eu falei, é outra realidade de 2016, é outra categoria, e vendo o Kelvin Gastelum, eu não sei se ele vai ter a mesma gana, a mesma vontade, talvez o profissionalismo para bater esse peso sem talvez custar a saúde dele. Talvez, por exemplo, ver o que o Aldo fez, né? De cortar aquele peso, mesmo mais avançado na carreira dele, ir para uma categoria que ele nunca tinha lutado, e mesmo assim, cara, cortar o peso com qualidade, lutar bem na categoria e ver... Cara, você olhava o Aldo lutando na categoria dos galos, você não conseguia ver desgaste físico dele, ele entregava tudo, ele entregava muito bem. Eu não sei se o Gastelum vai ter isso, não. Pois é, a pergunta é essa. Mentalmente ele vai estar motivado? Eu acho que o fato... A última luta dele mostrou uma motivação diferente, na minha opinião. Também do discurso pós-luta dele naquele evento. E o fato dele decidir fazer essa mudança, eu acho que é positivo, né? É uma coisa que a gente estava aguardando há muito tempo que ele fizesse e ele estava relutando. Então o fato dele fazer essa mudança e não sendo assim... Ele não tá na degola, ele não tá vindo com 3 derrotas seguidas, 4 derrotas seguidas que ele tem que fazer como desespero. Ele vem de uma boa vitória e decidiu fazer uma mudança. Eu acho que mentalmente isso é positivo para ele. E agora vendo o copo meio cheio, porque o Lenner apresentou o copo meio vazio, que é o que o Gastelum vinha trazendo pra gente, vendo o copo meio cheio, o Gastelum é um atleta que entrou no UFC por conta do seu jiu-jitsu, tá? O que ele tinha para oferecer no TUF era o jiu-jitsu e ali um clinch, uma luta agarrada, em que ele não tinha muito a oferecer na trocação. Migrou, passou a ter um bom jogo de trocação, passou a ter poder de nocaute. Você lembra da luta dele contra o Belfort, que acabou depois virando um contra o uso de marihuana, mas ele conseguiu nocaute. Várias lutas na categoria de cima em que ele estava nocauteando com one punch. Então, esse one punch, associado ao jiu-jitsu, associado a um wrestling de qualidade, com motivação aos 31 anos, tem potencial para sair uma coisa boa, mas depende muito, muito da parte mental aí. Eu acho que é um primeiro passo positivo pro lado dele de decidir ir para a categoria de peso certo. Vamos ver com qual shape ele aparece na próxima luta e quem vai recepcioná-lo na categoria de baixo. Eu acho que ele merece pelo menos um top 10 ali, pegar um top 7, um top 8. Seria um bom início ali para o Kelvin Gastelum. Eu acho que o top 5 tá cheio de diva, né?
Aquela galera de eu não luto, só luto com alguém que também é do top 5. A gente sabe como é que essa história de casamento de luta tá acontecendo ali. Mas uma galera do top 7, top 8, eu acho que seria muito bom para recepcionar o Gastelum. Quem vocês acham que recepcionaria bem o Gastelum? Coloca aqui embaixo nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um abraço. Até mais. Até mais.